Bem, gente, vamos agora trabalhar com o pesquisar cliente, tá? O pesquisar cliente é a função mais delicada de se trabalhar. Veja bem, quando a gente pesquisa alguma coisa de uma coleção de dados, a gente tenta simplificar essa coleção da forma mais extrema que a gente puder. Isso gera um pouco de dedicação na hora de pensar em como fazer. Veja bem por quê. O que eu tenho armazenando os nossos dados é uma coleção do tipo lista. Eu vou criar um temporário aqui para poder explicar uma coisa para você. Vou chamar de temp.py aqui, certo? Então veja o seguinte: quando eu declaro, por exemplo, a lista nome, nomes, né, uma lista, um vetor, eu coloco dentro deles valores. Então nomes.append, e aí eu coloco João da Silva. Certo? Então, João da Silva, Maria Souza, Carlos Brandão e Tereza Albuquerque. So, vamos lá. Isso quer dizer que na posição 0 eu tenho esse valor, na posição 1 esse valor e assim vai. Existe, eu já falei para vocês, as funções built-in, que são funções que já vêm inclusa dentro de algumas coisas, e as listas têm alguma delas, tá certo? Append é um exemplo de função built-in. Se eu quiser, por exemplo, saber cadê o Carlos, eu tenho a função chamada index, tá certo? E retorna a posição de um determinado valor. Por exemplo, aqui, ó, print em nomes, eu quero que você me diga qual é a chave de Carlos Brandão. Vou rodar aqui o algoritmo, ele vai dizer que é a posição 2. Tá certo? A grande caso é que às vezes a gente pesquisa por um valor com parte dele, por exemplo, só Carlos. E aí vai ter um pequeno problema. Eu vou rodar aqui e vocês vão ver que vai dar um erro, porque Carlos não está na nossa lista. Tá certo? Então, quando a gente quer pesquisar por nome, a gente vai ter que dentro da lista pesquisar pelo nome completo, para que ele compare todo o valor que está aqui com todo o valor que está aqui. A gente pode pesquisar parcialmente, até porque a gente pode ter só parte do nome e querer ver todos os carros para poder a gente descobrir quem a gente quer. Bem, pode. Só que para isso eu tenho que trabalhar com uma posição específica. A questão é, quando a gente está rodando, a gente não está vendo o nosso vetor. Então, qual é a posição de Carlos para poder eu mostrar? Então, a única alternativa vai ser percorrer todos os vetores em todas as posições, procurando qual delas tem Carlos. Nesse caso aqui vai ser a posição 2. Aí, se eu rodar aqui, ele vai me retornar, certo? Que o índice de um valor está na posição 0, porque essa é a posição 0, essa é a posição 1. Aí embola todo o meio de campo. Tudo certo? Bem, então, para uma situação como essa, a gente geralmente trabalha com um valor em que não se repete. É por isso que a gente utiliza o CPF para buscar, porque o CPF é único, ele não coincide. Só que aí tem um problema, às vezes a pessoa não tem o CPF no documento de identidade, ela não sabe de cabeça qual é o CPF e a gente precisa buscar pelo nome. Então, nesse campo, nessa metodologia de pesquisa, a gente vai tratar os dois casos. Se o usuário quiser pesquisar por nome e se o usuário tiver o CPF, mas a gente vai sempre preferir pelo CPF. Por quê? Porque buscar pelo nome dá muito trabalho, não para a gente programador, porque o trabalho vai ter que ser feito de qualquer maneira, mas para o programa. Ele vai demandar muito trabalho do processador, vai levar mais tempo e consumir mais recursos. É por isso que a gente vai, né, sempre pedir primeiro o CPF. Pedindo o CPF, a gente começa a trabalhar com esse determinado dado.
Tudo bem? Porque é um campo só, é um valor dentro de um campo que só tem um valor. Então fica muito mais fácil de trabalhar. Então vamos lá, deixa eu sair daqui e a gente vai começar a trabalhar com pesquisar cliente. Para pesquisar cliente eu vou precisar de um CPF. Tudo bem? Aí agora a gente vai ter que recorrer lá ao nosso conhecimento da hora que a gente estava modelando o sistema. Lembre-se que tanto excluir quanto editar vão precisar de pesquisar cliente. Então, ao invés de eu encontrar o cliente e exibir os dados do cliente em pesquisar, eu vou encontrar o cliente, certo? E vou pedir para outra parte do sistema mostrar esse cliente. Tudo bem? Então, por que isso? Porque quando eu encontrar o cliente, eu vou devolver a chave aonde esse cliente está. E com essa chave, que nada mais é do que o índice da posição desse cliente, se eu tenho essa posição do cliente, eu posso excluir o cliente e eu posso editar o cliente. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu receber o CPF, eu vou trabalhar com CPFs. E aí eu vou perguntar se existe o CPF que me foi passado dentro de CPF, ou seja, se há um CPF em CPFs, tá certo? Porque se não tiver CPF, eu não preciso fazer mais nada. Todo mundo entende? Concorda comigo? Então, se há esse CPF que eu passei dentro de CPFs, eu vou pedir para você retornar, certo? CPFs, que é a minha coleção, index deste CPF. Então, digamos que eu quero o CPF 123. Passei aqui o CPF 123. Então, tem 123 na minha lista de CPF? Se a resposta for sim, retorne o índice de 123. Tá certo? E aí, caso não tenha, retorne, sei lá, -1. Existe a posição -1? Não existe, começa em 0. Então eu sei agora que -1 é não encontrou o valor. Tá certo? Então -1 eu estou por convenção dizendo que não encontrou o valor. Tudo bem? Então, bem simples. Essa é a função pesquisar cliente. Tá tudo bem? Então acompanhe comigo aqui agora. Só que lembrando, ele pode não ter o CPF. Então eu preciso preparar o meu sistema para receber um nome. Tá? E nome, eu vou fazer uma coisa aqui que a gente chama de sobrecarga. Essa sobrecarga é para não dar erro no sistema na hora da gente testar. Eu vou dizer que nome, por padrão, recebe none. Isso quer dizer que eu posso ou não passar um valor. Non, ne. Pronto. Eu posso ou não passar um valor. CPF eu sou obrigado a entregar um valor. Em nome, não. Se eu não entregar um valor, ele assume none como referência. Se eu passar um valor, ele esquece none e pega esse valor que eu passei para ele. Tá certo? Então, por enquanto, eu não vou trabalhar, mas eu vou deixar pronto para no futuro a gente editar. O que importa é vocês saberem isso. Por padrão, o valor da variável nome é none. Mas se eu entregar um valor na hora de chamar a função, ele troca none por esse valor. Por exemplo, eu passo o CPF. Passei o CPF, eu não preciso de nome. Tudo bem? Agora eu não passo o CPF e passo 123. Perdão, 123 é número, né? E passo João. Ele esquece nome e assume que o valor é João. Tá tudo bem? Vocês entenderam a sobrecarga? Muito bem. Então vamos botar none em um e none no outro. Porque se eu não tiver o CPF, eu não vou passar o CPF. Tá tudo bem? Então a gente vai fazer outras proteções do nosso sistema. Tá? Tenho calma que devagarzinho a gente vai entendendo. O que eu quero é deixar isso aqui pronto para a gente usar no futuro. Então, muito bem. Vamos cá para baixo para a chamada da função. Então, 3, pesquisar cliente. O que é que eu preciso? Do CPF.
A gente vai fazer aqui dentro depois um submenu, né? Se a pessoa tem o CPF e se não tem o CPF. Mas por enquanto a gente vai só considerar que tem o CPF. Então vamos lá, CPF recebe input de digite, vou botar só CPF, prontinho, CPF. E aí eu entrego esse valor lá para a minha função. Vou apertar FC. Ah, sim, lembrando que volta de lá uma chave, né? Volta de lá uma chave. Então eu vou dizer que C recebe o que retorna da minha função, que é o índice do valor. E aí eu vou perguntar, se C for diferente de -1, porque a gente sabe que -1 é não encontrou, aí print, certo? Cadê a string aqui? Pronto. Nome e nomes na posição do retorno. Print, fstring, endereço e endereços na posição do retorno. Por fim, CPF e o CPF na posição do retorno. Tudo bem? Vamos testar? Ah, peraí. Else. Tá certo? Como aqui não tem return, a gente precisa botar o else, tá certo? Porque ele vai executar o que está embaixo. Então, print valor não encontrado. Vamos rodar para ver se tudo funcionou direitinho. Então, cadastrar João da Silva, rua A, CPF 1234. Cadastrar Maria Souza 098, rua B 098. Então vamos agora 3, pesquisar CPF 098. Muito rápido. 0. Vamos ver o que foi que aconteceu. Volta cá para cima. Pesquisar cliente. Ah, o return. Está retornando. É por isso que nunca vai executar isso aqui. Ó. Cadê? Prontinho. Vamos cá para baixo. Opção 3. Então, depois de mostrar... Não precisa ser dentro do if, não. Pode ser fora. Aqui, ó. Prontinho. Então, lê o CPF, pesquisa e recebe a chave. Se a chave for -1, for diferente, está aqui, ó, is not. Se a chave não for -1, exibe os valores na chave. Caso contrário, valor não encontrado. E depois ele aperta Enter para poder continuar. Vamos lá. Cadastrar. Maria de Souza. Endereço rua 098. Mais cadastrar. Nome do cliente é João Ribeiro Santos, rua B, CPF 1234. Continuar. 3, pesquisar, CPF 1234. Aperta Enter. Pronto, ó. João Ribeiro Santos, rua B, CPF 1234. Aperte Enter para continuar. Mais uma vez, 3, pesquisar, CPF 098. Maria de Souza. E por fim, pesquisar. Vamos botar aqui 1010, que a gente não cadastrou ninguém. Valor não encontrado. Apertar Enter. 0, sair. Então pronto. Vou botar cliente não encontrado. Fica muito mais bonitinho. Então pronto aí, ó. Com isso, a gente conseguiu fazer o nosso campo de busca pelo CPF. Então assim,
Por enquanto, a gente vai deixar o nosso campo de busca dessa forma. Depois que a gente concluir o sistema, que ele tiver filezinho funcionando, a gente vai fazer o seguinte: a gente volta na função de busca, tá certo? E edita e aprimora o nosso código para poder lhe dar uma melhorada, para poder ele evoluir. Eu vou fazer o próximo vídeo fazendo a função excluir cliente, tá certo? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, podem postar lá. Até mais. Tchau.